graça e a paz do Senhor Jesus para os irmãos e para as irmãs, para a igreja do Senhor na face da terra. Peço também a graça e a paz do Senhor Jesus para o Brasil e para o mundo, para que nós possamos ganhar e receber forças de Deus para superar as dificuldades que o mundo está passando nesse momento de pandemia. Sabemos que Deus é bom e nesse período nós temos pedido muita coisa a Deus. Os pedidos devem ter, no mínimo, se triplicado. E Deus é bom para atender às nossas solicitações e nos dá força para romper a cada manhã pela fé no Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico. Peço aos irmãos que permaneçam para participar desse estudo. É um estudo breve, mas muito importante. Temos, às vezes, muitas dúvidas com relação ao assunto de hoje e eu vou me esforçar para esclarecer a igreja. Vou dar meu ponto de vista, conforme o meu entendimento, para que a igreja seja edificada. Vamos convidar a irmã Suzana, de Uberlândia, Minas Gerais, para louvar ao Senhor com o hino da harpa cristã. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Muito obrigado, irmã Suzana. Que Deus continue te abençoando, que dê muita força e o desejo triplicado de adorar o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é digno de toda a honra, de todo o louvor e também de toda a glória. O nosso assunto de hoje está em Mateus capítulo 7, versículo 7 ao versículo 11. Eu vou fazer a leitura e vou comentando,
e os irmãos vão acompanhando para aumentar o seu conhecimento a respeito deste assunto. É um tempo que nós temos pedido a Deus socorro, pedido saúde, livramento, tantas coisas temos pedido ao Senhor. Em Mateus capítulo 7, versículos 7 ao 11, fala assim: o Senhor Jesus ensina sobre pedir, buscar e bater. Versículo 7: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, pecadores, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Irmãos, são as palavras do Senhor Jesus. Então, repetindo o versículo 11, o Senhor Jesus diz: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Então, nós estamos amparados pela palavra do Senhor, pela mente, pela instrução do Senhor Jesus e por sua palavra. E nós podemos pedir ao Senhor tantas coisas. Nós estamos pedindo ao Senhor nesse tempo saúde, livramento, condições financeiras para a sobrevivência. Estamos pedindo ao Senhor conhecimento, paciência, fé, sabedoria, tantas coisas nós pedimos ao Senhor, porque sabemos que Ele tem todos os recursos, Ele tem o domínio de todas as coisas, Ele é o Deus de poder, o Deus que criou todas as coisas, portanto, tudo pertence a Ele, e nós pedimos a quem pode nos dar, que é Deus. Nós temos pedindo saúde, pedindo a Deus para livrar as pessoas que estão enfermas, que estão doentes, que estão à beira da morte, que estão correndo risco. O Senhor Jesus disse: pedi e dá-se-vos-á. Então, nesta palavra, nós geramos a esperança de que o Senhor nos socorre, nos atende. Mas nem a todo pedido Deus atende, porque tudo é conforme o propósito de Deus e o nosso bem. Tem coisas que o Senhor não nos atende e nós até estranhamos, mas aí está no status da soberania de Deus, Ele decidir se vai nos atender ou não atender. E nós continuamos pedindo ao Senhor, conforme eu disse, saúde, recursos para a sobrevivência, pedimos conhecimento. Aliás, Deus nos dá as condições para o conhecimento. O conhecimento somos nós quem construímos e Deus nos dá a condição. E pedimos a Deus paciência. Nós, em determinado período, somos impacientes porque estamos sendo processados e aprendendo com o Espírito Santo de Deus. E nós pedimos ao Senhor paciência, porque não temos paciência, temos a resposta na ponta da língua. É um tal de eu sou sincero, eu falo, eu sou curto e grosso. Essas coisas que não cabem para um crente, né? Porque o crente, ele é polido pelo Espírito Santo. E Deus, ele é paciente, é longânimo. E nós devemos ser imitadores de Cristo, conforme a palavra e instrução do apóstolo Paulo, ser imitadores de Cristo, não é? E quando nós pedimos a Deus paciência, logo que nós não temos, essa paciência eu entendo que ela não vem numa caixinha azul para os homens e nem numa caixinha rosa para as mulheres, uma caixa de paciência que se instala em nós
como um milagre. De repente nós estamos pacientes quando não éramos ontem. Eu entendo que essa paciência é um processo. Deus processa a paciência em nós. E aí vem algumas dificuldades, nós vamos aprendendo a ter paciência diante das dificuldades. Então eu acho melhor a gente se esforçar para ter paciência, fazermos uma autorreflexão para sermos pacientes e aprendermos com a palavra, do que não aprender e pedir a Deus e Deus processar em nós a paciência, colocar a gente num período difícil ou num deserto para a gente aprender a ser paciente. Moisés, no final da vida, a Bíblia diz que ele era um homem muito paciente. Por quê? Por causa das batalhas, das aprendizagens, dos conflitos, dos confrontos, ele foi aprendendo a ser paciente. E Moisés tornou-se esse homem quando príncipe em Faraó não era assim, mas Deus processou a paciência em Moisés e Deus processa a paciência em nós. Então eu sugiro a gente se esforçar para ser paciente do que ser processado por Deus, né, para aprender a paciência. E nós pedimos ao Senhor fé. A fé é um dom dado pelo Espírito Santo. Todos nós temos fé, mas tem pessoas que têm uma fé espiritual mais avançada. É um dom, e o dom é gratuito. Então não adianta a gente pedir fé. Nós desenvolvemos a nossa fé pela leitura da palavra. E pedimos a Deus sabedoria ao Senhor. A sabedoria também é dada por Deus. Nós construímos o conhecimento e Deus dá a sabedoria. A sabedoria eu entendo que é o leme do conhecimento. Um conhecimento sem sabedoria pode ser um desastre na terra, um desastre na família, um desastre no trabalho, porque a pessoa torna-se vaidosa, arrogante, tudo sabe, enche o ego do eu. Aí vai Deus trabalhar nesse homem a simplicidade. E a simplicidade a gente aprende normalmente em um deserto. E deserto não é fácil, nós precisamos entender que precisamos nos esforçar para aprender sem passar pelo deserto de Deus. Pois bem, e quando nos falta paciência e nós não aprendemos a esperar, e a gente busca, assim, as pessoas que têm dom de profecia para ouvir a voz de Deus. Mas, na verdade, a voz de Deus está aqui. Mas se a gente perde a paciência de ler a palavra e quer ouvir de uma forma mais imediata, eu digo para você que isso não é bom. A profecia é um dom dado pelo Espírito Santo de Deus. É um recurso que o Senhor dá para a igreja, para a edificação da igreja. Pois a profecia vem para edificar, exortar e consolar. Mas nós temos ouvido por aí muita gente profetizando coisas que não é. Eu não sei como é que eles criam isso. Eu tive essa experiência há 30 anos atrás. Eu ouvi uma profecia e ali foi dada uma orientação e eu segui. E eu fiz um negócio baseado nessa profecia. E foi uma grande decepção. E quando eu quis desfazer o negócio, chegou outra pessoa, também mulher, e profetizou o contrário, ou seja, para eu não desfazer o negócio e perseverar. E não estava dando certo, eu percebi, e tudo que ela falou não aconteceu, foi tudo por terra e foi um desastre para mim, uma grande decepção. E eu, vendo que as duas mulheres eram mulheres de pastores, pessoas que estavam na liderança da igreja, eu não fui que elas aprenderam a falar essas coisas, porque se Deus falar, Deus cumpre. Mas se o homem falar, Deus não é obrigado a cumprir o que eu digo que Deus vai fazer, não é? Deus é soberano. E aí aconteceu que eu tive acesso a uma e fui falar, olha, eu peço à senhora que não faça isso, eu sou um pai de família, eu sou um novo convertido. Então a senhora veja o que Deus fala, o que Deus não fala, ou se a senhora quis me confortar, ou quis me consolar, ou quis me animar, ou quis me dar uma direção, quando ela não tinha condição de dar direção, não é? Então nós precisamos estar firmes nesta palavra. Esta palavra aqui é profecia testada.
Tem muita gente profetizando por aí, porque falta-nos paciência de ler essa palavra e falta-nos paciência para crer nessa palavra. Então, nós temos o acesso a Deus, nós podemos pedir, e o Senhor diz que dá-se-vos-á. Mas aí diz o Senhor, buscai e encontrarei. Quando o Senhor diz buscai, é porque nós precisamos estar em movimento, precisamos ter atitude, fazer um planejamento, organizar as nossas ações e pedir a Deus aquilo que a gente não tem alcance. E Deus é bom para abrir as portas, ou seja, dar oportunidades. Deus usa uma pessoa para abençoar outra, para a pessoa dar um passo mais adiante. Deus usa as pessoas. E nós muitas vezes não percebemos. Então, o que é que nós vamos fazer? Pedir e buscar, entrar em ação, ou seja, entrar em movimento. Porque Deus abençoa o homem de acordo com as suas atitudes e de acordo com o seu movimento. E o Senhor diz, batei e abre-se-vos-á. Então são três coisas, olha, pedir, ter atitude e bater, não desistir. O bater é não desistir. Você bate, você bate, você bate, você vai, você insiste até a porta se abrir. Mas nós não podemos desistir, desanimar e parar à beira do caminho, depois ficar lamentando e colocando a culpa em alguma coisa ou em alguém, e frustrados a gente começa a criar outros sentimentos de decepção. Não dá certo isso. Então nós devemos o quê? Bater, pedir, buscar e bater, e bater. Se nós cumprirmos essas três coisas, essa tríplice ação, nós estamos dentro da palavra do Senhor. Aí nós estamos preparados para receber de Deus a bênção, porque nós pedimos, nós buscamos e nós batemos. Nós não podemos desistir, ficar deitado, esperando, desanimado, olhando para o tempo, achando que está tudo difícil. Nós temos que sair da porta da nossa casa para agir no meio da sociedade, agir no campo de batalha e buscar aquilo que nós desejamos. É claro que no tempo de hoje nós vamos sair com todos os cuidados. Eu tenho aconselhado as pessoas não se cumprimentarem de mão ou toque de mão, manter um distanciamento social, porque muita gente, eu sei histórias de pessoas, pastores, que falaram assim, olha, esse vírus não entra na igreja. Isso é estupidez. Isso é ausência de conhecimento. Isso é euforia. Euforia não tem nada a ver com fé. Então, e esse pastor depois foi contaminado e morreu. E agora? Como é que se explica, né? Explica-se que ele não era uma pessoa preparada para ser um pastor, porque ele não orientou bem as suas ovelhas. Eu aconselho você que já pegou coronavírus, quer te dizer que você não está imunizado não, viu? O bicho é reincidente, ele reinfecta a pessoa e pode matar. Ele pode vir aí com uma nova variante, pegar a pessoa de surpresa. É preciso saber batalhar. E uma questão de tática. E a tática é a defensiva. Então vamos pedir a Deus, mas vamos vigiar. Vamos buscar com sabedoria e buscar com conhecimento. E vamos bater. Não vamos desistir dessa batalha. Quando você, por exemplo, estiver desanimado, porque o desânimo faz parte da composição dos nossos sentimentos. Estiver desanimado e frustrado, e dá aquela angústia, vem a angústia, e a gente, se a gente não souber reagir, a gente acaba sentando. Isso já aconteceu comigo. E eu acho que aconteceu com você também, porque você não é muito diferente de mim. E quando vier essa angústia, você precisa reagir. Reagir, se concentra e a angústia passa e você prossegue. E se vier a angústia e você quiser desanimar e querer desanimar da fé, e se porventura desejar por algum instante não crer, ou então você está
meio que extasiado e a sua fé está quase que paralisada, você precisa buscar recursos bíblicos e saber que Deus é o nosso Deus presente. Você vai no Salmo 40, o Salmo 40, versículo 1 e 2 fala assim: isso é coisa do rei Davi. Veja, esperei com paciência no Senhor. Veja, nós já falamos sobre paciência, né? Esperei com paciência, é preciso saber esperar. Porque Deus, Ele não tem obrigação de nos atender imediatamente. Há coisas que Deus revela para nós, não precisa a gente buscar profeta. Nós temos a palavra, nós temos os recursos bíblicos. Se Deus quiser usar alguém, Deus fala. Mas não a gente ficar buscando por fraqueza nossa, por falta de fé, querendo ouvir uma palavra a nosso favor, uma orientação. Essa aqui é a orientação. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aqui está escrito. Rei Davi escreveu, mas com o propósito do Espírito Santo. O Espírito Santo trabalhou na mente, na memória do rei Davi, para dizer: e ele ouviu o meu clamor. Então Deus ouve o nosso clamor. Então você tenha certeza que se você pede a Deus, Deus ouve o seu clamor. Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Então nós precisamos confiar nele. Demora às vezes. Demora 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12. Faz 12 anos que eu espero o livramento de Deus de uma coisa que eu tenho pedido ao Senhor. E eu tenho intensificado, passou dos 12 anos, eu tenho intensificado meu pedido a Deus. Eu tenho trabalhado muito, planejado, me esforçado, mas eu tenho pedido a Deus o livramento de uma coisa que eu posso testemunhar depois, quando o Senhor me conceder esse benefício. E eu sei que não vai durar mais 12 não, né? Porque senão eu não aguento. Então veja, e ele ouviu o meu clamor. Aí veja o que o rei Davi diz. Olha o livramento. Tirou-me de um lago horrível. Um lago horrível, uma situação horrível. Angustiante, perturbadora, que trazia desgosto, incertezas, trazia ausência de apoio, faltava-lhe forças. Isso aqui é um lago ruim, um lago horrível. E às vezes pode que esteja acontecendo conosco uma situação semelhante, um lago horrível, não é uma situação horrível. E Deus, Ele livra nós desse lago horrível. Está aqui escrito, nesta palavra, Salmo 40, não é simplesmente para estar, é que Deus deixou para nós lermos e confiarmos nele e saber que Ele ouve o nosso clamor e que também nos livra de um lago horrível. Se porventura for uma enfermidade e você que é crente no Senhor Jesus Cristo e Ele te levar, pode ter certeza que o transporte, né, é um transporte de livramento. Você habitar com Jesus não quer comparar, não é? Habitar nesta terra. Não é? O ambiente de Jesus é um ambiente perfeito, lindo, né? Maravilhoso. O mal não te alcança, nem enfermidade, nem nada. Nós não entendemos direito porque nós temos afetos, nós temos família, nós lamentamos, mas a pessoa que vai com Jesus vai muito bem. Então, o rei disse: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Ninguém quer estar no meio de lodo, um ambiente horrível, né? A Bíblia diz que pôs os meus pés sobre uma rocha, coisa linda, né? Tirou de um lago horrível, não é? De um charco de lodo, e pôs os pés sobre uma rocha, ou seja, limpo, totalmente limpo, e firmou os meus passos, ou seja, deu a direção. Então veja que maravilha, nós temos esse recurso bíblico entre centenas e centenas de recursos, dezenas e centenas de recursos nós temos. Aí se você quiser ir mais adiante, você lê o Salmo 19, que diz: os céus manifestam a glória de Deus,
e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Então, Deus fez todas as coisas, fez você de uma forma tão perfeita, né? Se você parar para pensar, né? Como funciona o seu organismo. Quem faz medicina entende bem desse funcionamento orgânico. Isso orgânico, né? Fora o funcionamento da alma, que é intangível, ninguém toca, né? Ninguém tira fotografia, ninguém tira um raio-x, mas nós entendemos a alma de uma pessoa pela expressão, pela fala, né? Pela alegria, pela dor, pelo sofrimento. Nós podemos entender, fazer uma interpretação, mas é totalmente intangível. E depois ele fez o espírito, né? Ah, coisa maravilhosa, né? Fez o teu espírito para a comunicação com Deus. Que o espírito também é intangível, né? O homem não tem acesso, aí o médico não tem acesso ao espírito. O psicólogo tem acesso à alma, porque ele faz as leituras e vem a ciência que Deus deixou para o homem. Ele consegue interpretar o estado da alma, mas o estado de espírito ele tem dificuldade, né? Ficam para as pessoas espirituais. Então veja que maravilha, Deus é presente no universo. Aí você quer andar mais adiante um pouquinho, vai para a 2 Crônica 16, versículo 9, diz: porque os olhos do Senhor contemplam toda a terra, contemplam você, para mostrar o seu poder a favor dos que têm o coração perfeito para com Ele. Aqui fala coração perfeito. Mas eu tenho um coração perfeito? Não. Você tem um coração perfeito? Você diz, não tenho porque eu sou um ser humano. Mas você tem um coração aperfeiçoado, você tem um coração em aperfeiçoamento. A cada manhã você aperfeiçoa os seus passos pela leitura desta palavra. Então nós temos aqui seguindo, Jesus disse, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Olha que maravilha. Está aí a resposta para nós nesse momento tão difícil, né? Fazendo uma revisão bíblica. Eu sei que você já leu, você já compreendeu, já entendeu, mas tem coisa que a gente compreende e entende e parece que ausenta da nossa memória e fica enfraquecida a informação. Eu estou aqui hoje para fortalecer essa informação na sua mente. E Jesus diz, qual dentre vós é o homem que, pedindo pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? Não é? Eu não faço isso, você não faz, a não ser que seja um marginal. Tem gente que é ruim, né? Mas nós não estamos falando aqui de gente ruim, nós estamos falando aqui de gente boa, né? Que conhece Jesus e tem o temor ao Senhor. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará pedra? E pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Então veja que Deus é assim, não é? Ele é bom. Nós precisamos confiar na sua bondade, na sua misericórdia, no seu favor para conosco. Nós precisamos confiar no Senhor, confiar nele e esperar. Deus às vezes alonga, não é, o nosso estágio de treinamento e dá angústia mesmo, vem a angústia, mas a angústia às vezes é necessária para poder fortalecer a nossa fé. É como se fosse um antídoto, não é? É uma situação contrária, um sentimento contrário ao benefício que é gerado em nós, que é a nossa fé, a nossa perseverança e a nossa persistência. E no livro de Lucas, Jesus falando sobre o mesmo assunto, os seus discípulos falaram assim, Jesus, ensina nós a orar como João tem ensinado. Aí o Senhor Jesus que foi ensinar, né, o Pai Nosso, ensinar eles como orar. Que oração é uma expressão espontânea, que vem do sentimento, da alma e do espírito, e nós nos comunicamos com Deus. E quando nós falamos ao Senhor, nós precisamos ter toda reverência e todo respeito. Não vamos colocar Deus na parede, não se faz isso, né? Uma vez eu vi da boca de um pastor, muito conhecido do Brasil, ele falou assim, se você fizer isto, isto e aquilo, e se Deus não te atender, você fala comigo que eu vou colocar Deus na parede. Eu digo, misericórdia. E esse homem tem prosperado muito, sabe? Mas ele tem prosperado porque ele é ousado. A ousadia leva a gente a avançar. Mas não quer dizer que
ele esteja muito garantido por causa disso não, porque ninguém pode colocar Deus na parede, né? Senão dá ruim. Tem uma expressão atual que as pessoas falam assim, isso pode dar ruim, né? Então não podemos, nós temos que ter toda reverência ao Senhor, como Ana quando orou, né? Que era uma mulher estéril, estava sendo humilhada pela sua concorrente, ela clamou ao Senhor, não é? Com toda a simplicidade. Você vê em 1 Samuel, a oração de Ana, e Deus atendeu o desejo do coração de Ana pela sua simplicidade. Então depende do estado da nossa alma, do nosso sentimento, para Deus ouvir, atender a nossa oração, porque ouvir Ele ouve, para atender a nossa oração. E nós devemos sensibilizar o coração de Deus, é verdade. Não é por estratégia não, é por um estado natural da nossa alma, tocar no coração de Deus, ou seja, sensibilizar Deus da nossa necessidade. Pode ter certeza que Ele é justo e fiel para nos livrar, para nos dar força. E o Senhor Jesus Cristo, falando do mesmo assunto que eu li em Mateus, e Ele falou, não é? E ainda acrescentou, ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião, não é? Então Jesus falou de pão, peixe e ovo, e acrescentou ovo em Lucas capítulo 11, versículo 12. E no versículo 13 ele falou assim, pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Então, Jesus Cristo acrescentou aqui, falou do Espírito Santo. Bom, nós sabemos, e nós já temos estudo bíblico, que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O homem não conhece a Jesus, mas o Espírito Santo vai lá e convence. O homem está em trevas, trevas não é limite para a ação de Deus. Que Deus entra nas trevas e clareia, e livra, e busca, e salva, né? Então, o homem, ele não conhece a Jesus, mas ele tem o princípio do temor, e Deus identifica esse princípio. Está lá no coração, lá no estado da alma dele. E aí Deus fala a este homem, liberta. Eu me converti de madrugada. Eu fui ameaçado de morte, porque eu tinha uma casa de bebida na cidade ocidental, uma tal de Choupana Drinks. Até hoje muita gente lembra daquilo. Para mim foi um desastre, porque eu perdi 3 anos e meio trabalhando numa coisa infrutífera. Não era só drink, eu vendia sorvete, outras coisas, lanches, etc. Mas era muito lotada na época. Diziam que era o ponte da cidade. Veja que situação, né? E um dia passou uma crente e deixou um panfleto, uma crente da Assembleia de Deus, porque tinha o cabelo longo, vestido longo. E eu peguei aquele panfleto, li e coloquei no bolso. Eu digo, eu não posso jogar fora e nem no lixo a palavra de Deus. E coloquei no bolso e fui para casa com aquele panfleto. Aí eu acho que minha mulher lavou aquela camisa, mas eu acho que ela tirou aquele panfleto e nunca mais eu vi. Mas eu tinha o temor. E os irmãos estavam orando para Deus me converter. E depois de um certo tempo, no final já dos 3 anos e meio, começou a dar problema, briga, confusão. Não tinha as pessoas, era todo mundo ali amigo, bem familiar. Começou a ficar confuso, eu comecei a ficar angustiado. Digo, meu Deus, eu não nasci para isso, né? Montei um negócio para me dar problema e eu fui ameaçado, porque tinha um camarada que era bagunceiro mesmo, serviu o exército, foi expulso de lá e brigava e metia o pau nos outros e lá vai. E um dia ele chegou lá bagunçando e eu falei que ele não bebia mais lá. E numa terça-feira eu estava de folga, ele chegou lá, ele e mais um outro sujeito da Ceilândia, disse, cadê o Araújo? E falaram, ele não está. E ele falou assim, pois ele falou que eu não bebi mais aqui, eu vim com meu colega, porque eu vou beber, vou fechar o bar e levar ele junto. Foi uma ameaça de morte, né? Aí eu não conhecia Cristo, eu me preparei, no dia eu soube da notícia, no dia eu comprei um 38, cano curto, percussor, não sabia tirar não, se eu tirasse para cá, a bala ia para o outro lado, sabe?
E aí eu me preparei e avisei para minha mulher que se o camarada viesse me ameaçar, eu ia matá-lo. E lá vai. E um dia eu cheguei em casa de madrugada, disse: Deus, eu estou chateado. Eu cheguei de madrugada desse serviço, né, que eu vendia bebida e tal. E eu disse: Deus, eu estou chateado, aquele rapaz me ameaçou, ele é mais novo do que eu. E se ele me matar, eu fico com os meus filhos. Eu só tinha 2 filhos na época, hoje eu tenho 3. E minha mulher com certeza vai se casar com outro. E eu vou para o buraco. Vou fazer o seguinte: eu vou matar esse rapaz. Aí, irmãos, veja isto, porque eu estava falando que ia matar, eu estava falando para Deus. E eu estava falando com sinceridade. Na mesma hora, no mesmo instante, Deus falou, não foi ao meu ouvido, falou ao meu espírito. E eu vi o Espírito de Deus falando ao meu espírito. Deus falou assim: você mata o corpo e o que você faz com o espírito dele? Aí eu parei. Pensei e eu disse assim: se eu não posso matar, também não posso morrer. Eu quero fazer parte das fileiras do teu exército. Toma-me e faz instrumento da tua palavra. Eu não sabia dizer isso, mas eu disse desse jeito: toma-me e faz instrumento da tua palavra. O Espírito Santo me ajudou, veja, me ajudou ali. E ele me convenceu. Aí começou a processar a minha conversão, mas não foi muito tempo não. Eu fui para a igreja Batista de Getsemane. E no dia 3 de setembro de 1989 eu me converti. Na escola bíblica dominical eu me converti ali. E Deus começou a trabalhar na minha vida e começou a processar a minha mudança. E tem coisas que Deus vai trabalhando, Deus é paciente e Ele espera, a gente vai mudando, vai se aperfeiçoando na palavra do Senhor. Eu sei que o Espírito Santo me convenceu. Quando eu fui na igreja, que a mensagem foi pregada e o pastor falou de Cristo, e eu me comprometi diante da igreja que estaria com a igreja, fazendo parte daquele grupo para o trabalho da obra de Deus. E quando eu me batizei, eu recebi o Espírito Santo. Então, todo crente tem o Espírito Santo de Deus. Agora, o dom espiritual que está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 a 10 é diferente. A fé, por exemplo, é um dom. Todo crente tem fé, mas tem crente que tem o dom da fé. Então tem dom de profecia, né? Tem dons diversos, que eu vou ler aqui: o dom de curar, dom de maravilhas, discernimento de espírito, interpretação de línguas, etc. E esse dom de profecia é um dom tão maravilhoso, né? E as pessoas estão descredibilizando esse dom. Já ninguém confia muito, não é? Muita gente já passou por situação difícil ouvindo outras pessoas falar e a pessoa acredita, porque é um crente que está falando, a gente acredita. Eu ponho a prova, né? Eu ponho à prova a profecia e não dirijo mais minha vida por profecia. Eu dirijo minha vida pela palavra de Deus. Pois bem, então eu já tenho o Espírito Santo. Quando Jesus falou: sabeis dar dons, versículo 13: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àquele que lhe pedirem. Deus estava falando para os discípulos, para os judeus. Ele estava preparando os discípulos para receber o Espírito Santo. O Espírito Santo ainda não tinha descido, porque quando Jesus falou aos seus discípulos, esse tempo ainda era o tempo do Velho Testamento. O Senhor Jesus estava trabalhando uma mudança para uma nova aliança. Mas quando Jesus Cristo foi para a cruz do Calvário, ele sepultou ali o Velho Testamento e nasceu o Novo Testamento. E o Velho Testamento é como tesouro, é uma riqueza extraordinária para nós, para conhecermos o poder de Deus, os feitos do Senhor,
a manifestação de Deus através dos profetas. É maravilhoso o Velho Testamento, mas o Novo Testamento é para a salvação da igreja, que não tinha ainda esse privilégio. E o Espírito Santo, quando veio no dia de Pentecostes, veio para os discípulos todos ali, e tantas outras pessoas que estavam reunidas, falaram em línguas. E o Espírito Santo veio, e hoje a igreja tem o abastecimento do Espírito Santo. Por isso que quando ele se converte, ele recebe o Espírito Santo. Talvez não receba os dons, mas o Espírito Santo recebe. E Jesus estava falando ali que se você pedir o Espírito Santo, digamos uma pessoa que não é crente, mas que tem o temor, ouviu falar de Deus, de Jesus, tem o temor, mas não conhece porque nunca leu essa palavra, e ele tem a necessidade, e ele clama a Deus e pede a Deus livramento, Deus envia quem? O Espírito Santo para convencer. O tratamento começa ali, na origem dele, na origem da sua conversão. Então a pessoa pede e Deus dá. A pessoa não conhece Jesus, não conhece o sacrifício da cruz do Calvário, não conhece o Espírito Santo. Se ele não conhece Jesus direito, muito menos o Espírito Santo. Aliás, a igreja conhece bem Jesus, mas não conhece bem o Espírito Santo, né? Ele se dedica mais a Jesus, mas o Espírito Santo chegou, né? E convenceu e encaminhou o crente para Jesus. Jesus processou a mudança do crente pelo sacrifício da cruz do Calvário. E ele vai ler, vai compreender toda a história, e Jesus encaminha para Deus, Pai Todo-Poderoso. Não é maravilhoso isso? Portanto, vale a pena crer no Senhor. Pedi, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis ou achareis. E batei e abri-se-vos-á. Isto quer dizer que você precisa ter atitude, pedir a Deus, mas se movimentar, ter atitude, ter ação. E bater é a perseverança, não desistir do teu propósito. Fique com Deus e pensem em Deus.